Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus brilhe sobre sua vida e te revele os mistérios do Reino dos Céus. Vamos hoje entrar no livro Com Deus, Todas as Coisas São Possíveis, capítulo 1, e perceber a nossa identidade, quem verdadeiramente nós somos e do que nós somos capazes. Deus revelou grandemente ao nosso apóstolo os mistérios de Nefesh. E hoje você vai começar a descobrir isso pela revelação do Santo Espírito, pelo fogo do avivamento que vai tomar conta da sua vida. Porque cada palavra que a gente aprender hoje vai ser uma semente poderosa do que vai trabalhar na sua vida a grande plantação de Deus, para que traga frutos e resultados na sua vida, no Reino dos Céus, em nome de Jesus. Mas antes, vamos louvar e agradecer a Deus por este momento, esta oportunidade que nós temos. Vamos lá? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te apresento a vida do nosso apóstolo Adelino de Carvalho, nosso apóstolo primaz, que celebra neste ano 50 anos de vitórias, de grandes realizações neste apostolado de poder e fé. Oh, meu Pai, obrigado pela garra incansável deste guerreiro que sempre tem apoiado o seu povo e realizado a obra que o Senhor colocou nas mãos dele. Ele tem usado de maneira poderosa o fôlego da vida que o Senhor deu a ele. E assim como cada um dos bispos, profetas, profetisas, cada um dos líderes que estão agora se mobilizando para poder compartilhar este ensinamento sagrado como filhos de Abraão, como daqueles que herdaram do ministério apostólico Adelino de Carvalho e hoje agem como ele, com intrepidez, com ousadia, com fé, abençoando, libertando e levando às pessoas a verdade do Reino dos Céus. Obrigado, meu Deus, por cada aluno de cada santuário, mesmo que seja um, cada alma, cada um daqueles que estão aprendendo e buscando essa revelação. Obrigado por aqueles que estão se empenhando para anunciar e falar da força deste estudo de poder. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo abençoe a sua vida grandemente. Vamos lá? Capítulo 1. Nefesh, fôlego da vida. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Página 17 do livro. Pegou? Vamos lá. Quando Deus criou o homem, inicialmente ele era um ser estático e material, sem vida. Só depois, ao soprar em suas narinas, o homem se tornou, a partir daquele momento, uma alma vivente. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Para um pouquinho, pega a palavra de Deus, por favor. É importante que você tenha familiaridade com a Bíblia. É importante que você tenha familiaridade com a palavra de Deus. E o que é familiaridade? É saber como abrir a Bíblia, como trabalhar esse instrumento poderoso que Deus colocou em suas mãos. Jaé me mandou uma mensagem falando assim: Bispo, me ensina como ler a Bíblia. Aliás, me ensina como achar as coisas na Bíblia tão fácil como o senhor acha. Olha, eu simplesmente mandei: leia, estude. Não tem uma fórmula mágica. Aqui vai depender do seu empenho. Então vamos pegar agora, na palavra de Deus, logo no capítulo 1,
Aqui está dizendo Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim, vamos lá? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos marcar aqui. Marcou na sua Bíblia? Tem que marcar. Marcar aqui. Pronto. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Entendeu? Você não é alguém que veio ao mundo só para assistir os outros vencerem na vida. E pronto. Você é muito mais do que o seu corpo. Você é muito mais do que as pessoas imaginam. Você é o sopro explosivo de Deus que está dentro da sua alma e tem o poder de incendiar a terra e destruir o inferno. Por isso o apóstolo Paulo declarou: querer é poder. Em outras palavras, você pode se acredita que pode, mas você não pode se duvida que existe um poder sobremodo tremendo que conspira a seu favor para que tudo venha dar certo conforme o planejado. Isso é fantástico, isso é explosivo, isso é sensacional. A revelação do fôlego de Deus na nossa vida e a força do céu que nos põe de pé para lutar, vencer e ser feliz. Quando Deus sopra, a vida acontece. Mas onde há caos, o sopro dele traz ordem. Mesmo onde há dor, o fôlego dele traz cura. Você carrega dentro de si o sopro do Criador. Levante-se! Respira fundo. Viva com propósito. Deus soprou em você mais do que ar. Ele soprou um propósito, identidade e destino. Você não está aqui por acaso. Você é um plano divino em movimento. O mesmo Deus que soprou a vida em Adão é o mesmo que sopra ânimo em você. Quando tudo parece ser perdido, lembre-se ainda que há fôlego, ainda há esperança. Enquanto houver fôlego, há milagre em andamento. Não desista, o sopro de Deus ainda está em você. Isso prova de que ele não terminou. E não é só ar, é o fôlego de Deus te dizendo: eu ainda estou aqui. Eu ainda creio em você. Continue. Glória a Deus! Que revelação profunda que Deus deu ao nosso apóstolo. Agora preste muita atenção, porque isso muita gente não entende. Para agora. Vamos começar a compreender isso. Está respirando? É claro que está. Tenta parar. Fecha a boca, ó. Tenta puxar, fechar o nariz, isso aí, ó. É horrível, não é? Você ficar sem ar. Você ficar sem fôlego. Isso cria em algumas pessoas até um desespero quando elas estão em um lugar muito fechado, e isso para alguns é chamado até claustrofobia, porque a pessoa se sente num lugar tão apertado, tão pequeno, e ali ela começa a ficar sem ar, ela não consegue encontrar o ar para respirar, e entra em desespero, entra em pânico. E é para entrar mesmo, porque sem ar a gente não fica de pé. O oxigênio, o ar que respiramos é essencial para a vida. Se para o corpo é assim, imagine para o espírito, para a mente. Quando Deus criou o homem, ele o criou para ser perfeito. Essa é a identidade real que nós temos. Foi perdida pelo pecado,
mas foi reencontrada pelo sangue do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A palavra de Deus traz num texto áureo, um texto de ouro, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue tirar aqui agora, dentro do que estamos estudando, a importância desse texto sagrado e observar que Deus deu de novo a identidade de poder e de fé àqueles que acreditam nele, àqueles que receberam o sacrifício do sangue de Jesus, para que vivam o fôlego original. Hoje a gente vê a tecnologia se desenvolvendo de maneira até assustadora. Existem androides hoje que estão conseguindo copiar os movimentos humanos. A inteligência artificial hoje está assustando alguns técnicos, dada a sua evolução, porque a inteligência artificial vem evoluindo a ponto de aprender coisas novas. Mas por mais que uma inteligência artificial seja inovadora, por mais que um androide, um robô, possa ser desenvolvido, ele não tem dentro dele a identidade divina. É mais do que quando a gente fala que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, é mais do que carne. Somos o eu sou. Somos o eu sou. Quando Deus disse a Moisés, eu sou. Eu existo. Eu posso. E essa mesma identidade a gente tem. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? Está conseguindo entender onde o apóstolo foi revelado por Deus para mostrar que você não é essa massa de carne ambulante? Você é mais do que isso. Infelizmente, Satanás, ele prendeu a mente da maioria das pessoas nessa prisão mental, criando na cabeça delas a ideia de que elas estão aqui na terra por estar, de que aqui na terra elas não têm capacidade. Muitas pessoas foram condicionadas a viver numa pobreza material, intelectual e espiritual, principalmente porque Satanás conseguiu enganá-las e dizer para elas que elas são pobres, que elas não podem nada, que elas não têm dinheiro, que elas não têm força, que elas não têm sabedoria, que elas não podem aprender. Quantas pessoas você já ouviu falar para você que a pessoa fala assim, eu não consigo aprender? Ou ela fala que é burra, ou ela fala que já passou da hora, que está velha. Quantas pessoas falam que não podem? Isso eu não dou conta de fazer, não. Isso aí é para quem tem mais habilidade. Porque não creem que Deus pode dar habilidade para elas. Quantos você já ouviu quando foram chamados para o altar, quando disseram, não, peraí, eu não dou conta de pregar, eu não dou conta de evangelizar, eu não dou conta de orar, porque Satanás bloqueou a mente dessas pessoas para não entender que dentro delas existe um fôlego. Observe que a palavra nefesh, ela traz um vento, nefesh. Ela traz um suave, um mover. Mas esse mover que acontece quando Deus criou o ser humano, Ele o criou não apenas matéria, mas criou uma energia. Essa é a energia que o apóstolo Paulo disse quando ele declara que querer é poder. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Não foi isso que ele escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 13?
Marque para você ver na Bíblia. Tudo você pode, mas se você crê que pode. Se você crê que a sua vida vai ser uma desgraça, ela será uma desgraça. Se você crê que não vai conseguir o sacrifício, não conseguirá o sacrifício. Se você crê que a sua vida sentimental é o que ela é hoje e não vai mudar, então ela sim será. Porque é o poder da sua fé. Você está tirando do fôlego que Deus te deu para provocar a destruição na sua vida. Por isso que a gente sempre falou que existem poder em suas palavras. Este poder extraordinário está em você. Está na sua vida. Siga comigo aqui agora. Se uma pessoa não tem objetivo na vida, não sabe onde vai chegar, eu pergunto agora, o que você vai definir para a sua vida hoje? Por que eu coloquei isso? Preste atenção aqui. É muito importante compreender que com o poder existe uma responsabilidade. É como uma pessoa que ela aprendeu a dirigir, tirou a carteira. Mas se ela não dirigir, de nada vai adiantar. Você pode notar que hoje existem muitos formados, muitos com diploma na mão, de engenheiro, de arquiteto, de advogado, de técnicos, de cientistas, mas estão trabalhando na feira vendendo tomate. De nada adiantou aqueles anos e anos e anos e anos de estudo, porque a pessoa não aplicou na vida dela aquilo que ela estudou. Às vezes ela até estudou sem nenhum objetivo, porque foi forçada pelos pais, porque a tradição dizia que devia fazer isso. Não foi porque tinha um foco em aprender alguma coisa para que pudesse utilizar aquilo. Porque a vida, ela vai para onde você está olhando, ou seja, você tem que ter uma definição. E essa definição, se você não hoje, presta atenção, se você hoje não tomar uma decisão, alguém vai tomar por você. É simples assim. Quando uma pessoa ela está diante de uma situação que ela não toma uma decisão, ela não sabe para onde que ela vai, alguém vai empurrar ela. É como aquela multidão que foge do incêndio. Alguém grita fogo e todo mundo começa a correr para um lado e para o outro e um vai empurrando o outro. E se uma pessoa não sabe para onde ir, ela é empurrada e pisoteada, porque ela não sabe para onde ir. Então ela é empurrada, ela é movida. Nós temos a força de Deus capaz de nos mover a grandes distâncias, mas você precisa saber onde você vai. Bispo, eu fui chamado para o altar. Glória a Deus, então vá, assuma o que Deus colocou na sua vida e trabalhe nesse objetivo. Bispo, eu fui chamado para ser um presbítero. Glória a Deus, então assuma essa responsabilidade e vá em frente. Bispo, eu fui chamado para evangelizar, então vá. Bispo, eu fui chamado para fazer um voto de sacrifício em favor da minha família, então vá. Vá nessa fé, porque o Senhor é contigo. Bispo, eu fui chamado para representar o reino dos céus lá na Europa, na Inglaterra, na Espanha, na Itália. Deus, Ele vai com você, se você colocar na tua cabeça o seguinte: é isso que eu quero e é o que eu vou fazer, é o que me foi orientado pelo profeta. Enquanto Naamã, o general Ciro, leproso, não seguiu a direção que o profeta deu, ele não foi curado. Ele tinha todo o dinheiro, ele tinha toda a estrutura, ele tinha todos os servos, mas ele não tinha o que ele mais precisava, que era a saúde. E a saúde estava na boca do profeta. O milagre estava na boca do profeta. Então, quando o profeta determinou, o fôlego da vida saiu da boca do profeta. E Naamã, ele não acreditava ainda nesse poder, ele nem sabia que existia, mas o profeta disse: vai e faz. É uma ordem, é uma proclamação espiritual. E quando isso aconteceu, e Naamã obedeceu, quando isso aconteceu e Naamã obedeceu no objetivo que ele tinha que ir, a coisa funcionou, ele foi curado. A vida é simples de ser vivida, mas tem que ser caminhada pelo caminho certo. É como uma pessoa que ela está tentando colocar um parafuso
num buraco quadrado que não é o do lugar do parafuso. Ela vai arrebentar o parafuso. Vai arrebentar ali o local de colocar, porque ela está tentando colocar uma peça no lugar errado. Você já parou para pensar que sua vida pode estar dando errado porque você está no lugar errado? Como assim? Como assim eu estou no lugar errado? Era para você estar fazendo o que foi orientado para você fazer e você não está. Era para você ser dizimista e você não está sendo. Era para você receber a Santa Ceia todos os domingos e você não recebe. Era para você evangelizar e você não evangeliza. Era para você estar do lado do apóstolo, mas você está fazendo aquilo que você quer. Era para você seguir o que o bispo falou atentamente, anotar e praticar o que foi falado. E você não está fazendo. E aí vem reclamando de Deus. Ó Deus, por que o Senhor não está me abençoando? Porque você está fora da direção, do mover do fôlego de vida que Deus colocou em você. O apóstolo profetizou que este ano seria suave. E realmente está sendo suave para aqueles que acreditam e obedecem. Você está vendo testemunhos? Muitos e muitos testemunhos. Prosperidade, vitória, salvação. Gente que estava fora do caminho de Deus está encontrando Jesus e alcançando a salvação. Não é só bênção material, não é só bênção intelectual, bênção na alma, para o sentimento, para você estar bem aqui na terra, mas uma bênção que percorre o reino dos céus de uma maneira gloriosa e te salva em vida. A salvação começa em vida e a gente está vendo isso acontecer. Agora, se não está acontecendo com você, é porque você está fora do lugar. Vem comigo. Página 20 do livro. Você tem o fôlego da vida dentro de você. E este fôlego não veio do homem, e sim do sopro de Deus. Aleluia! Porque na vida nem tudo são flores. Na vida nem tudo são flores. Todos que são escolhidos serão criticados, invejados, rejeitados, maltratados e humilhados. Mas quem sabe que é escolhido, não desiste e não olha para trás. Tem pessoas que pensam que a minha vida é um mar de felicidades, de facilidades. Isso não é verdade. Tive muitas dificuldades na história da minha vida, assim também como Davi. Davi também teve, mas aprendi a seguir os segredos, aprendi a seguir os exemplos da Bíblia, e partir para cima, como Davi fez com o gigante e com os homens em Ziclag. O segredo de Ziclag foi o poder da reação de Davi, eminente, diante de uma derrota iminente. Os inimigos haviam saqueado Ziclag, onde moravam também os guerreiros de Davi. Os inimigos roubaram tudo, só não conseguiram roubar o fôlego da vida que Davi tinha. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 30. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. E acompanhe comigo essa história. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Você abriu a Bíblia já? Está com preguiça? Abre a Bíblia. A maioria já abriu, você ainda não. Vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Achou aí? Vamos de novo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e viram ela queimada, e suas mulheres e filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Davi, versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Olhe bem, preste atenção nisso. Davi não era o que venceu o gigante? Davi não é aquele que venceu inúmeras batalhas?
e que Deus estava preparando ele para ser rei? Pois na cidade dele, onde ele morava junto com seus valentes, enquanto ele estava na batalha, foram lá, sequestraram a família dele, sequestraram a família dos valentes dele. E o desespero foi tão grande que o povo ficou revoltado e queria achar um culpado. E não é que acusaram Davi, queriam apedrejar Davi. Olha que situação. Aí, como o próprio apóstolo diz, tem gente que acha que a vida dele é um mar de facilidades. Não é. A minha vida não é também. Minha vida não é fácil. A gente está enfrentando lutas de todas as formas. Até porque estamos aqui na terra. E quem está na terra é sal que faz diferença. Eu sou um sal que faz diferença. Para fazer a diferença significa que tem alguma coisa aqui que tem que ser mudada. Algo que tem que ser diferente. E eu vou fazer isso. E Davi fez isso. A palavra de Deus fala que Davi, olha, versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: traz-me aqui a estola sacerdotal. A primeira coisa que Davi fez foi buscar o sagrado. Foi buscar a força, o poder espiritual para poder vencer a adversidade. É aí que está o defeito da maioria das pessoas que querem resolver as coisas de acordo com o seu intelecto, com a sua ideia. Não, peraí. Ah, mas bispo, a gente tem que ser realista. Peraí, a realidade é aquilo que eu crio conforme a minha fé. Se você está criando uma realidade dizendo o seguinte: ah, mas o médico disse que eu não tenho cura. O médico também falou que eu não seria curado. Ah, mas falaram para mim que eu não teria como pagar essa dívida. Já falaram isso para mim e eu paguei. E eu fui curado. E Deus foi me abençoando e foi abrindo portas para mim. E foi colocando na minha frente tudo o que eu precisava. Quando o mundo se levantar contra você, mostre para o mundo em quem você acredita. E a palavra de Deus diz, eu não vou demorar muito, vou rapidamente aqui. A palavra de Deus diz que o sacerdote falou com ele aqui, ó. Olha a palavra profética do homem de Deus. Então Davi consultou ao Senhor dizendo: devo persegui-los? Alcançá-los-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e a tudo libertarás. Leia o capítulo 30 todo. E você vai perceber que a história de Davi parece com a sua. Quantos espinhos na vida você tem enfrentado? Quantas lutas você tem enfrentado? Quantas dificuldades na vida você tem enfrentado? Parece que é mais forte que você. Parece, mas não é. O poder que há em você é maior do que o que está no mundo. Siga comigo. Davi trazia consigo e quem tem o poder de explodir toda e qualquer fortaleza do inimigo. A exegese do texto em hebraico, que significa alma vivente, é chamado de nefesh. Esse fôlego da vida que só o homem tem, revelado no texto sagrado de Gênesis 2, versículo 7, que nós lemos, citado no início deste capítulo. Nefesh, alma vivente, é aquele impulso que provoca a sua reação com uma força maior do que a ação do inimigo. Para você entender melhor, é só imaginar o que acontece com o estilingue. Quanto mais o atirador de pedras puxa e estica a borracha do estilingue para trás, mais força será aplicada e mais longe a pedra será atirada. Assim também são os filhos de Deus. Quanto maior a pressão, maior é o impacto da sua vitória. Não fuja da luta, pois quanto maior a luta, maior a vitória. Mas vamos aprofundar um pouco sobre o que é nefesh, fôlego da vida, capacidade inteligente de ir além do instinto animal. Os animais, eles têm limitações. Eles foram criados de tal maneira que eles só têm um propósito: reproduzir, alimentar, morrer. Depois a nova geração de animais vai crescendo, reproduzindo, alimentando e morre, reproduzindo, alimentando e morre. Eles não têm expectativas, não são criadores, não têm um raciocínio. O ser humano, ele tem um poder criativo extremo, e isso é natureza divina. Agora, aí que está, é usar essa força, usar esse fôlego, essa alma vivente para te impulsionar.
Eu gosto muito da palavra superação. Mas superação não é apenas o que os filmes ou que as pessoas aí pensam. Superação é algo que já está dentro de nós. Não é algo que surge apenas no momento de dificuldade. Você já tem uma super ação dentro de você. O que seria superação para as pessoas aí fora? É quando a pessoa ela está já na pior. Ela está em último lugar, mas de repente ela olha para frente e fala assim, eu vou vencer. Não, eu ainda estou de pé. E ela vai aos trancos e barrancos porque ela acredita e ela vai. Quando assusta, ela já ganhou. É isso que Deus vai fazer. É você que às vezes você está lá nessa cidade sozinho, fazendo a obra, achando que não tem ninguém com você, mas você não desiste e fala assim, eu vou ficar até mais tarde. Vou evangelizar um pouco mais. Eu vou fazer um pouco mais, eu vou dar uma oferta um pouco maior ainda do que eu já estou fazendo. Eu vou sacrificar mais ainda, eu vou lutar mais, eu vou buscar mais, eu vou orar mais. Sabe quando a pessoa está lá naquele exercício e ela fala... Porque quando a pessoa vai fazer uma musculação, ela não pega apenas um peso que ela dá conta, ela sempre está buscando um peso a mais para forçar, para mostrar para o corpo dela, eu posso mais, e ela vai até os limites do seu corpo, mas eu te digo uma coisa, sua fé, poder que Deus colocou em você, não tem limites, aleluia, Deus é com você, creia nisso. Vamos encerrar. A escolha de lutar ou fugir é sua. Você tem livre-arbítrio. Você já decidiu queimar os espinhos da sua vida? Bem, a decisão é sua. Você que vai dizer se você vai deixar que esses espinhos cresçam na sua vida, cresçam na vida do seu povo, cresçam na sua família, ou você vai dizer, não, eu vou enfrentar e vencer eles. Página 22. Nefesh é o impulso que Deus colocou dentro de você para resistir, reagir e vencer. Guarde bem essa palavra. Você entenderá o quanto é importante o sopro de Deus em suas narinas para que você respire e tenha vida plena como a alma vivente. Enquanto houver fôlego, há propósito. Enquanto Deus soprar em você, nada está perdido. Este livro é um convite a descobrir essa verdade poderosa. Com Deus, todas as coisas são possíveis. E eu te convido agora para ir no altar. Te convido agora, vai aqui, para o vídeo assim que eu terminar de falar e vai para o altar agora. E comece a orar. E comece a clamar pelo fôlego de Deus que está em você, que Deus já te deu. E comece a falar assim, meu Deus, o Senhor já me deu a capacidade. Venha pegar esse fogo que está em mim, mover dentro de mim essa energia poderosa. Olha o que está escrito aqui. Vence quem tem esse avivamento. Esse avivamento, esse fôlego da vida, quebra todo o comodismo. Se você é avivado, você canta. Se você é avivado, tem entusiasmo. Se você é avivado, tem ousadia para agir. Não existe jeito de se levantar na vida se não tiver o fogo deste fôlego poderoso. Fogo que você vive, fogo que você compartilha e incendeia quem está perto. O ânimo, o entusiasmo é fogo do avivamento. Estamos vivendo isso dentro da igreja de uma forma gloriosa. E eu quero que você agora vá no altar, dobre os seus joelhos e comece a agradecer a Deus pelo fôlego que Ele te deu. Agradecer por essa alma vivente, Nefesh, que está dentro de você. E começar a dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ganhar almas. Eu posso levar minha família à salvação. Eu posso levar aquela família à salvação. Eu posso fazer isso, eu posso levar minha igreja a enfrentar os espinhos, a sacrificar e a fazer a vontade do Pai. Agora é hora de buscar. Vamos pegar o conhecimento aprendido e lembrar a nós mesmos quem nós somos.
Somos o fogo de Deus que Ele enviou, o fôlego poderoso que incendiará esse mundo com a mensagem viva do Reino dos Céus. Deus te abençoe. Semana que vem, dia 13 de agosto, vamos ter uma aula especial, porque dia 13 de agosto será o dia da queima dos espinhos, mas no dia 13 de agosto também teremos uma aula especial de batalha espiritual. Deus te abençoe. Um forte abraço. Paz e luz para você.